O técnico Vitor Pereira foi finalmente apresentado no Flamengo e nós temos aqui a participação do nosso velho Vamp Vampeta, Vanderlei Nogueira, Mauro Betting, Bruno Prado, e a gente já abre o bate-pronto desta quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023, falando sobre a apresentação oficial do novo técnico do Flamengo, Vitor Pereira. E tocou num ponto delicado, deu a sua versão sobre a saída do Corinthians. E aí, velho Vamp, muito boa tarde. Vitor Pereira apresentado no Flamengo, Vamp. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bruno Prado, Mauro Betti, professor Vanderlei Nogueira. Boa tarde a todos. O que aconteceu, cara? Ano novo? Essa seriedade, essa pompa e circunstância. O que aconteceu, Estamos Marcos? trabalhando, enquanto tem gente aí que tá em sítio, em praia, e tá aqui ao vivo, viu? Não consegue pegar o avião? Não, mas brincadeiras à parte. O Vitor Pereira se apresentou também, né, Walter? Ele se apresentou. Tava lá. O mais gostoso foi a coletiva. A coletiva é da hora. Acho que é a coletiva mais esperada nos últimos tempos. Mas não pode, que democracia. Todo mundo cobra democracia, expressão de liberdade, não sei o quê. Né? Como foi o primeiro a responder? Como foi, Pedro? Estamos aqui para o sócio-torcedor? O Flamengo, enfim, iniciou a apresentação do Vitor Pereira, como já é de praxe, a gente conhece, né? Daquele jeito, o Vitor Pereira se apresentando, a palavra do presidente, enfim, da diretoria do Flamengo. Ele recebeu a camisa do Flamengo, a carteirinha de sócio-torcedor. Abre as perguntas. E aí, vamos lá, vamos abrir as perguntas. O Vitor Pereira também falou da felicidade de ser o novo comandante do Flamengo. Isso tudo a gente já conhece, né? Todo aquele... Honra, né? Enfim, todo aquele roteiro que a gente já sabe, que a gente já conhece, que tem em toda a entrevista coletiva. E aí o Flamengo abre a primeira pergunta. Vamos lá, com a palavra, o sócio-torcedor do Flamengo vai fazer a primeira pergunta. Depois a Flá TV. Que é uma e depois, característica na sequência, a gente ficou na expectativa, né, por algum questionamento sobre a saída dele do Corinthians, e a assessoria de imprensa do Flamengo fez a pergunta para o Vitor Pereira. Nós temos aqui a declaração dele sobre esse assunto, nós temos várias palavras, falas, trechos de declaração do Vitor Pereira ontem, mas foi mais ou menos assim que aconteceu, Vamp. Eu acho assim, de realidade, não tem mentira nenhuma que o Flamengo no primeiro semestre tem 4 títulos a ser disputado, né? Ele tem o Campeonato Carioca, ele tem a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, né? E o próprio Mundial de Clubes, que está aí a menos de um mês mais ou menos, né? Quer dizer, oportunidade de trabalho, falou que cumpriu com suas obrigações no Corinthians, é verdade, tinha o contrato, ele cumpriu tranquilamente seu contrato, se apresentou no Flamengo já não tendo vínculo nenhum com o Corinthians, mas todo mundo queria saber em relação a... Ficou essa piada agora, sogra, não sei o quê. Se eu tenho um sogra, a sogra dizer, joga para mandar o dinheiro para a família. O que? Ela podia estar até morrendo, que ela dizia, joga, não vem para casa, manda o dinheiro. Né? É verdade. E a sogra é como o Pelé, eterno. Tem aí sogra, é eterno. Ele sempre se referiu ao Corinthians como outro clube, eu acho o seguinte, meu ex-clube. Eu acho o seguinte, segue a sua caminhada no Flamengo, ele sempre faz um contrato de um ano. É até legal assim que ele permaneça no país, porque ele está indo para o segundo ano e está vendo aí, tudo bem, não é a Premier League, mas também não é o campeonato holandês, não é o campeonato belga, né? 4 grandes clubes voltando à primeira divisão, 4 campeões, Grêmio, Vasco, Bahia e Cruzeiro. O Campeonato Brasileiro desse ano vai estar muito interessante. Ele vai ter a oportunidade de estar jogando Libertadores, que ele já jogou, defendendo o Corinthians. Campeonato Nacional, Copa do Brasil, onde ele foi junto com o Corinthians a uma final. Deixa o Vitor Pereira seguir o trabalho dele. Eu também, eu juro por Deus, não sei por que a torcida do Corinthians e dirigente, tudo nessa preocupação. O Vitor Pereira, o número do Vitor Pereira foi horrível no Corinthians, gente. Sabe porque chegou à final da Copa do Brasil? Olha que o Corinthians pegou na Copa do Brasil para chegar na final. Menos do que o Silvinho. O Vitor Pereira fez menos do que o Silvinho. E a torcida queria matar o Silvinho, que começou a carreira dentro do Corinthians, menino do terrão, campeão brasileiro. Tive a oportunidade de jogar com o Silvinho na seleção e no Corinthians. A torcida odiava o Silvinho, o Vitor Pereira com números inferiores a Silvinho. Se fosse qualquer treinador brasileiro que tivesse os números do Vitor Pereira no Corinthians, seria demitido. Então, é verdade, Modo. Seria, professor Vanderlei. Bom, mais contestado, né? Vamos. Vai com Deus, conferir. Trabalha no Flamengo. Já vou querer saber a opinião do Vanderlei Nogueira, do Mauro Betting, do Bruno Prado, mas vamos conferir aqui a declaração do Vitor Pereira, a versão dele sobre essa história toda envolvendo a saída do Corinthians e também o acerto com o Flamengo. Vamos lá.
Vou esclarecer, e esta é a verdade, porque só eu conheço a verdade, só eu conheço mais ninguém. Portanto, quem não diz o que eu vou dizer aqui, ou está a especular ou está a mentir. Portanto, o que aconteceu, e vou aproveitar, o que aconteceu foi isto. A minha vinda para o Brasil há um ano, sensivelmente há um ano atrás, acontece de uma forma, eu já mencionei isto várias vezes, eu disse que não estava na minha perspectiva vir trabalhar para o Brasil, surgiu o convite e eu e a minha equipa técnica decidimos vir um ano ao Brasil, experimentar, perceber a realidade do Campeonato Brasileiro, perceber se de facto havia qualidade ou não, e por isso assinámos um ano de contrato, não 2, não 3, um ano de contrato. Esse ano de contrato foi cumprido na íntegra, com responsabilidade, com dedicação, com sofrimento, com muitas horas, muitas noites sem dormir, portanto, de uma forma como eu estou em todos os clubes, dando tudo de mim, dedicando-me com compromisso, com responsabilidade, e foi assim que eu estive no meu clube anterior, foi assim que eu estive sempre, até ao último dia do contrato. Nunca, e para esclarecer bem isto, nunca me passou pela cabeça que, porque de facto, e o que eu fui sempre transmitindo ao clube, foi que acabaria a temporada e eu iria para casa, porque infelizmente, e é outro assunto que me chateia um bocadinho, que me chateia um pouco, porque as pessoas não sabem, infelizmente há muitas famílias por esse Brasil fora que lida com uma situação familiar, é uma situação séria, e a minha família lida com essa situação, e por isso, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. E isto na minha cabeça foi sempre muito claro. E fui sempre honesto com quem tinha que ser. Dentro do clube, eu fui sempre colocando a minha decisão. A minha decisão seria regressar a Portugal. E prova disso é que eu, 2 dias antes, o clube pediu-me para fazer uma declaração para a torcida e para toda a gente entender a situação, que o grande motivo para eu ir embora era um motivo familiar. E eu 2 dias antes, fiz essa declaração, porque de facto na minha cabeça era essa ideia clara e era esse compromisso que eu tinha com a minha família. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar de uma situação familiar se tivesse o Flamengo, se estivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Portanto, isto desmonta qualquer teoria de que tudo o que anda um pai a dizer. Portanto, isto é a verdade. E quem disser alguma coisa depois ou para além disto, está a mentir. O que é que acontece? Depois disto, e já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil. Surge a primeira conversa que tivemos e eu fiquei a pensar. Porquê? Porquê que eu fiquei a pensar? Porque de facto a proposta profissional é uma proposta de uma dimensão. O Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos, e do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma abordagem destas. E isto foi o que aconteceu. Eu fiquei a pensar, sabendo que tinha o problema em casa para resolver, e com quem é que eu tenho que falar?
com quem é que eu tenho o compromisso? É com a minha família. Portanto, se a minha família entendeu, depois de uma conversa, 2 conversas, 3 conversas, entendeu que sim, que podíamos lidar com a situação de saúde que temos, que temos em casa e que temos que lidar com ela, mas que de facto o desafio profissional, o repto profissional era um repto importante para a minha carreira, eu a partir daí tive que tomar uma decisão, e foi uma decisão, e é tão verdade isto, que o próprio staff não me conseguiu acompanhar. Porquê? Porque de facto nós vinhamos um ano, as famílias estavam a contar que nós viéssemos só um ano, e depois eu, e tenho o direito a decidir a minha vida, ninguém decide a minha vida por mim, se fiquei a dever alguma coisa, foi à minha esposa. Portanto, não devo mais nada a ninguém. Não fiquei, dei tudo de mim. Trabalhei sério como o meu staff trabalhou. Esta conversa do staff não ter vindo porque não concordou, não vieram porque cada um de nós tem o seu contexto familiar para resolver. Eles não conseguiram resolver, não vieram outros que me vão acompanhar, e com dedicação, a mesma dedicação que tive no clube anterior, é a dedicação, agradecendo a forma como fui tratado, a forma como fui tratado por toda a gente agora. E eu retribuí com esforço, dedicação, compromisso. Portanto, não fiquei a dever nada a ninguém, só, única e exclusivamente, à minha família. E aqui estou com alegria, pronto a agarrar este projeto que, do ponto de vista profissional, é um projeto que me alicia, porque eu gosto de competir para ganhar competições, e eu vim para o Brasil para somar títulos, e quase que somava. O ano passado quase que somávamos. Mas este é um projeto que, do ponto de vista profissional, só se eu fosse maluco, é que não equacionava, só se eu estivesse noutro mundo, é que não pensaria naquilo que este projeto me pode trazer do ponto de vista profissional. Certo? Portanto, não sei onde é que está a mentira, não sei onde é que fui mau caráter, não sei, porque eu nunca na minha vida me acusaram de não ter caráter, nunca na minha vida me chamaram mentiroso. Portanto, isto é verdade. Quem disser o contrário está a mentir. Um cara que passou outro dia até numa entrevista com um colega de vocês, o Marco Belo, chamou de mal educado por uma pergunta que fez. Agora o cara que, eu não sei que educação é essa que ele tem, né? Uma educação que não forma caráter. Então acho que o que eu tenho para falar sobre ele é isso. Corinthians é muito maior que todos nós, e o Corinthians segue sua vida como sempre seguiu. Então acho que o que eu tenho para falar sobre essa situação é passado, e caráter das pessoas a gente não comanda. Só isso. Tá aí, portanto, nós ouvimos as duas versões. Primeiro, a do Vitor Pereira, na apresentação oficial dele como novo técnico do Flamengo, e depois a palavra do presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, agora, no mês de dezembro, na reta final de 2022. Tá aí, portanto, Vanderlei Nogueira, ouvimos as duas versões. Ontem a gente teve a oportunidade de ouvir o lado do Vitor Pereira sobre esse assunto, e só lembrando que depois dessa declaração, que é longa, que é extensa e que ele faz questão de explicar tudo, né, desde a saída dele do Corinthians, desde o acerto com o Flamengo, a assessoria de imprensa do Flamengo proibiu perguntas sobre esse tema, sobre esse assunto. Já na sequência, uma repórter, a Tatiana Tavares, dando aqui os créditos, chegou a questionar sobre o assunto, mas foi ignorada, e a assessoria entregou o microfone para outra repórter na sala de entrevistas coletivas do Ninho do Urubu, do CT do Flamengo, na apresentação oficial do Vitor Pereira. Vanderlei. Bom, essa era uma entrevista ansiosamente esperada, né? Nós falamos muito, brincamos até, dizendo, tomara que a primeira pergunta não seja sobre as belezas de Lisboa, né? E isso nós falamos e esperamos
pelo menos todos nós aqui esperamos. A gente sabia o que tinha dito o Corinthians, a posição do Corinthians, o sentimento do Corinthians, e alguns já definiram o assunto, e boa parte dos meus companheiros entendiam que, por justiça, nós teríamos que ouvir a entrevista coletiva do Vitor Pereira, ansiosamente esperada. A gente aguardava a apresentação dele, quando se falaria, seguramente se falaria a respeito. Muito possivelmente, antes dele dar a entrevista, a gente falava, acho que a primeira pergunta será sobre isso. Primeiro, eu queria dizer que eu discordo quando esse assunto é feito com tanta imposição pela assessoria de clube. Eu acho que quem tem o direito de não responder ou responder e não tocar mais no assunto é o entrevistado. Num assunto outro, completamente diferente dessa rota de colisão, vou dar um exemplo aqui. O Abel Ferreira, também português, toda coletiva ele falava, se não for esse assunto, o Pedro vai me corrigir, mas um dos assuntos que era predominante nas coletivas era a possibilidade de ele ser técnico da seleção brasileira. Exato. Tinha coletiva, pumba, se falava sobre isso. Até que, num determinado momento, sempre ele decidiu, olha, não vou falar mais sobre esse assunto. Falei agora, estou falando agora, não adianta perguntar que eu não vou falar mais. É um direito do entrevistado. E aí, mesmo assim, de quando em quando, alguém encaixava uma pergunta que citava a seleção brasileira e ele dizia isso. Olha, eu falei que não vou falar mais sobre esse assunto. Por favor, a próxima pergunta. É isso. Esse é o entrevistado. Quando é a assessoria que faz isso, eu discordo. Isso me incomoda. Eu acho que o professor Vitor Pereira é experiente, rodado. Ele falou sobre o assunto e se encaixassem, muito provavelmente, se eu estivesse lá, também tentaria encaixar. Qualquer jornalista que estivesse lá, imagino, teria mais perguntas para fazer. Por exemplo, quem foi o primeiro a te contatar? Foi um contato direto do Flamengo com você? Foi um contato do seu agente com você, com o Flamengo? A gente queria saber mais coisas, mas ele entendeu que falou o principal. Se outras perguntas fossem encaixadas, como fez corretamente a repórter, a resposta deveria ser dele. Olha, não vou falar mais sobre o assunto, quer falar sobre o Gabigol? Pronto. E a vida segue. Quando a assessoria faz isso, eu acho que foge da função. A assessoria não é assim que tem que agir. Né? Até porque não é um sub-12 que está dando entrevista, é um técnico experiente. Ele sabe perfeitamente que as pessoas perguntariam sobre esse tema. Ele mesmo disse que se incomodou muito, se sentiu ferido, porque foi chamado de mentiroso, de mau caráter. Era o momento em que ele teria para falar a versão dele. Sobre tudo que ele falou, eu estava assistindo aqui junto com todos os companheiros, ele disse que deixou claro que não ficaria em 2023. Ele disse isso. A gente falou aqui várias vezes que era inadmissível, 10, 15 dias antes do final de um campeonato, o Corinthians, o importante Corinthians, não ter conhecimento se o seu técnico iria continuar ou não. Nós falamos isso várias vezes, não estamos falando do Nogueirópolis, estamos falando do Corinthians, importante Corinthians, clube brasileiro. E ele disse que deixou muito claro, para quem de direito, que ele não ficaria em 2023. Ele falou também que, apesar da doença, ele confirmou a doença, a família dele entendeu que ele deveria trabalhar. Foi dito por vários companheiros, eu cito aqui sempre o Vessone, o Mauro César Pereira também cita, o Mauro Betting, o Bruno, o Pedro, o Vampeta. Ele falou faz tempo dizendo que não é só o motivo da sogra que fez o professor Vitor Pereira decidir sair do Corinthians. Né? Tem a sogra, verdade, é grave a doença, mas eles dizem que vão administrar o assunto, a família vai administrar, depois de 1, 2, 3 conversas, como ele citou, e a senhora vai continuar recebendo atenção. Se ele mudou de ideia porque considerou irresistível o convite do Flamengo, pelo elenco, pelos títulos que vai disputar, pela estrutura, por tudo que ele levantou a bola do Flamengo e não citou nenhuma vez o ex-clube para ele, o Corinthians, que foi a casa dele. Mas ficou claro que não foi só o motivo da doença da sogra. Essa foi a versão. Então nós mostramos as duas, o que entendeu o professor Vitor Pereira e o que considera o Corinthians que aconteceu. Ele faltou com a verdade, ele não se comportou corretamente.
É isso, a gente vai meter o bico quem está certo, quem está errado, mas foi muito importante mostrar as duas versões e cada um em casa vai decidir se está com um lado, com o outro ou com nenhum dos dois. É isso que eu queria dizer. Eu estava ansioso para ouvir a entrevista do Vitor Pereira e ele falou aquilo que ele para ele não é a versão, é a verdade. Com relação à atuação da assessoria, eu acho que ela não deveria ter feito isso. Deveria ter deixado o professor Vitor Pereira decidir. Respondo mais uma sobre o assunto ou não respondo mais nada, porque o que tinha que dizer eu já disse. Eu acho que a assessoria não pode agir dessa maneira, não foi legal. É isso. Para você, Bruno Prado, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Você acha que a declaração do Vitor Pereira justificou o que ele tinha que justificar, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Sim, eu acho que está bem claro aí por que ele saiu do Corinthians, por que ele foi para o Flamengo. Está mais ou menos dentro do que eu imaginava que ele falaria. O Vitor Pereira, ele tem realmente um problema de saúde na família dele, ele não inventou isso. Ele tem esse problema e aí ele tinha, claro que um problema na saúde de uma pessoa da família, ela tem algumas consequências, né? Ainda mais uma pessoa que não é do país, a família dele estava em Portugal. Então havia assim, ele trabalhando num país, a família dele em outro país. E ele, para mim está bem claro que ele entendeu que não valeria a pena permanecer no Corinthians com esse problema, né? Acho que não valia todo esse trabalho de ter uma família longe estando no Corinthians, e que aí eu acho que é a parte que faltou ele ser um pouco mais claro, que ele, até porque eu acho que ele não foi claro, porque ele não imaginava mesmo que teria um convite para permanecer no Brasil, que quando ele sai do Corinthians, ele deu a entender que ele saiu exclusivamente pela questão da saúde, por uma questão de saúde na família dele. E para mim está claro que não foi só por isso. Tem essa questão sim, mas ele, para mim está bem evidente que ele não acredita que ele poderia fazer mais do que foi feito no Corinthians. Aí você pode discutir o trabalho dele, acho até que esteve abaixo do esperado, sim, concordo, mas eu acho que na avaliação dele, ele entendeu que no Corinthians o que ele poderia fazer era mais ou menos o que foi feito. Ficar entre os primeiros do Brasileiro, mas não lutar pelo título. Numa competição mata-mata poderia chegar um pouco mais longe, mas que claramente existem times melhores e ele não via no Corinthians a possibilidade de ter um time que ele considerasse melhor para o próximo ano. Então ele entendeu que não valeria a pena ter toda essa questão da família longe com um problema e ele aqui num trabalho que, para mim ficou claro que para ele era aquilo mais ou menos o que foi feito em 2022 e não mais que isso. Aí vem uma proposta de um time que hoje pode oferecer mais que o Corinthians, que é o Flamengo. E ele não imaginava. Então, acho que até ele colocou essa questão da saúde como exclusiva. Aí eu acho que ele poderia ter sido mais claro, porque ele não imaginou que ficaria no Brasil. Então, até para não fazer nenhuma crítica ao clube que ele estava saindo, eles não vão me dar condição de ter um time um pouco melhor. Ele colocou essa questão da saúde que realmente existe. Só que aí veio um time que oferece a ele um elenco melhor e condição hoje de lutar por todos os grandes títulos do futebol brasileiro. E aí ele aceitou. Ele conversou com a família, como ele falou, e chegaram à conclusão, não, vale a pena, a gente continua mantendo aqui do jeito que está e vale a pena você aceitar essa proposta, porque é uma proposta muito boa profissionalmente. Porque existe uma diferença, claro, eu não estou aqui para julgar sentimento de torcedor. O torcedor do Corinthians se sentiu traído, achou que o Vitor Pereira não foi transparente, ok, eu entendo. O torcedor do Corinthians, ele vê o Corinthians como a coisa mais importante no futebol para ele. É isso, o torcedor é paixão. Mas para um profissional, principalmente um profissional que é de fora do país, para ele tanto faz se ele vai trabalhar no um no outro, eu digo tanto faz na questão histórica. Ele vai trabalhar onde oferecem as melhores condições de trabalho, né? Se fosse um clube pequeno, só que hoje por algum motivo está rico e oferecesse condições, ele iria para esse clube pequeno. Se ele fosse para um clube pequeno historicamente, mas esse time é pequeno na história, mas hoje ele tem dinheiro, me dá condição de... Por exemplo, se o Red Bull Bragantino desse a ele um elenco capaz de lutar por título, um belo salário, pagando em dia, ele iria. Então, por esses caras de fora, o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras, o Vasco, o Grêmio, o Cruzeiro, qualquer um, são empresas onde ele
tem possibilidade de trabalhar. Ele não tem essa ligação sentimental que quem vive no Brasil e gosta de futebol, mesmo que não torça para o Corinthians, por exemplo, sabe do tamanho do Corinthians, sabe do peso. O Corinthians, ele traz alguma coisa. Eu não escondo de ninguém, eu torço para o São Paulo. Corinthians sempre foi o rival do meu time, mas eu tenho algum sentimento pelo Corinthians, nem que seja aquele sentimento, não, nossa, o rival do meu time é muito forte. Eu sei do tamanho dele, meu time já perdeu um monte de vezes para ele, então eu tenho um sentimento assim eu sei que esse time é muito forte. Ele já ganhou do meu time, eu sei do tamanho dele. Para esses caras, é um trabalho como qualquer outro. Como um técnico brasileiro que vai trabalhar no exterior, ele vai pela oferta de trabalho. Então é isso. Para ele, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras são apenas empresas e ele escolheu a proposta da melhor empresa, vamos dizer assim. E ele entendeu que para trabalhar no Corinthians, hoje não valeria a pena algumas coisas que ele tinha que mexer na vida dele. Para trabalhar no Flamengo vale a pena, simplesmente porque o Flamengo dá melhores condições de trabalho. Em cima disso que o Bruno destacou, sobre a declaração do Vitor Pereira, nós temos aqui o post do Vitor Pereira nas redes sociais, assim que ele deixou o Corinthians, e destaque para um trecho, né? Nesse post do Vitor Pereira, está aí na tela. Abre aspas, neste momento e unicamente por motivo familiar que não foi possível solucionar, é com grande tristeza que encerramos esta enorme experiência nas nossas carreiras. Fecha aspas, o post do Vitor Pereira, a gente comentando aqui sobre essa saída do Vitor Pereira do Corinthians e que ele não deixou talvez muito claro, né, exatamente, essa situação toda, né, envolvendo o seu antigo clube, eu acho que nesse ponto só faltou essa transparência. Ele colocou como exclusivo pela doença na família dele. Teve também uma questão profissional que ele avaliou que também, por causa dos problemas que ele teve, não valia a pena. Mas como ele pensou que não trabalharia no Brasil, ele colocou essa questão, vou embora, não vou expor nada, não vou irritar ninguém, vou seguir minha vida. Aí é que tá, porque na entrevista coletiva ele disse que não foi exclusivamente por conta da família. Isso tá bem claro que nessa publicação ele dá conta que foi unicamente por motivo familiar. Aí que eu acho que faltou ser mais transparente, que eu imagino que ele não foi porque ele não imaginou que ele ficaria aqui. Então ele não quis, não vou fazer uma crítica ao clube que eu estou saindo, vou embora e acabou. Nós estamos ao vivo aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes com o Bate-Pronto da Jovem Pan. Deixe seu like. Mauro Betting, muito boa tarde, Mauro. Sua opinião sobre esse assunto. Você acha que o Vitor Pereira justificou tudo aquilo que ele tinha que justificar, Mauro? Boa tarde. Boa tarde a todos. Prazerzaço estar aqui com vocês. Então, aconteceu e vai acontecer ainda no futebol, com um treinador, com um CEO, um jogador, com a gente da imprensa, e em cada área de atividade, uma troca de profissão. De troca profissional, né? Você pode ir para o mesmo lugar, fazer a mesma função, uma função diferente, lugares diferentes, dinheiros diferentes, perspectivas diferentes, objetivos também. E às vezes é dolorido, já aconteceu, aquela coisa básica, o pessoal faz nota com a efígie do jogador, dizendo, ou com o atleta, o treinador, distribui, às vezes já se jogou moeda e não se joga em moeda, até porque nem se acha mais moeda para jogar, enfim, porque é mais dolorido, enfim, você tem várias circunstâncias incompreensíveis porque é uma emoção, né? E uma emoção não é algo que não se negocia, que é a paixão incondicional que você, torcedor de qualquer clube, tem pelo clube, que é muito maior do que você tem pelo atleta, embora a gente tenha enterrado ontem um cara que fez todo mundo torcer por ele, até mais do que o clube, e é só ver as mais de 230 mil pessoas que foram à Vila Belmiro em mais de 24 horas e vestindo todas as camisas. Eu que não gosto, e aí sem entrar nessa discussão da torcida única, como foi lindo ver no gramado da Vila Belmiro, no estádio, em volta. Mauro, estamos voltando na Rádio Jovem Pan, desculpa te interromper. Imagina, faz parte. Estamos de volta pela Rádio Jovem Pan, falando aqui da apresentação oficial de Vitor Pereira e a declaração dele, dando a sua versão, se justificando, e com a palavra o nosso Mauro Betting. Valeu, Pedrão. Então, assim, que a gente viu várias torcidas pelo Pelé, pelo respeito ao Pelé, várias camisas de clube, não só, claro, do Santos Futebol Clube, de outros clubes de São Paulo, do Rio, do Brasil, enfim, várias camisas. Muito legal você torcer pelo Pelé, mas normalmente se torce pelo time de futebol e muito mais do que a seleção, né? E às vezes você torce pelo seu time e torce contra, às vezes até você torce mais contra o rival do que pelo seu time, mas enfim, é essa paixão que é fundamental, que qualquer profissional e muito bem remunerado e merecidamente como o Vitor tem que entender. Agora você pode dar qualquer desculpa para tudo, aquela básica de final de relacionamento, não amor, eu primeiro preciso me amar para poder te amar, aquelas desculpas esfarrapadas, ou às vezes até tem a ver. Você pode dizer ou não, mas você segura a bronca.
A que o Vitor Pereira deu, e eu sempre aqui defendo, quem me conhece minimamente, não só como jornalista, mas como pessoa, sabe o quanto eu gosto muito mais da pessoa do que qualquer profissional. E alguns dos profissionais, colegas ou não, eu preferia só conhecer o profissional quando conhecer a pessoa. Mas não faço essa distinção de repente, o cara é uma pessoa horrorosa, não quero como profissional. Não, ok. Mas se eu tiver duas pessoas de um mesmo nível, eu vou sempre preferir a pessoa ao profissional, até no meu time. Mas enfim, isso é também outra questão. Mas envolve isso aqui. O Vitor podia falar qualquer coisa, não, até mesmo não falar. Mas do jeito que ele abriu o jogo, envolvendo uma questão pessoal, não independe se é a sogra, se é o cachorro, se é ele, se é a mulher, se é o filho, a avó, se é o antepassado, em outras vidas, não importa. Mas da maneira como ele sai do Corinthians, admite publicamente que sai, e vem no Flamengo e parece minimamente esquecer o que foi falado, aí pega mal para ele. E pega mal em qualquer circunstância. É o que a gente está falando. O que a gente está falando, e poderia estar falando do trabalho muito bom que ele deverá fazer no Flamengo e que ele não conseguiu fazer no Corinthians, mais ou menos aquilo que o Vampeta falou agora e tem falado quase que desde a chegada dele a Itaquera, a gente vai falar mais dessa situação. Espero não falar mais sobre isso, mas o próximo Corinthians e Flamengo, sobretudo na Neoquímica Arena em Itaquera, vai ter essa discussão, né? E criada por ele, exclusivamente por ele. E ele que responda, e que ninguém do Flamengo responda por ele, né? A assessoria de imprensa que é orientada por cima, nem os dirigentes do Flamengo. Ele já é grandinho, já é suficientemente vivido para ele falar, cara, eu respondo, pode perguntar. Evidente, seja a pergunta da Flá TV, seja a pergunta de influenciador, ou não, fala, olha, eu não quero falar, que também é todo um direito, gente. Aliás, também o Vanderlei tocou num ponto também muito importante. Você não precisa falar sobre tudo. Se você tem opinião sobre tudo, e se quiser falar, olha, eu não quero falar sobre isso, tá valendo aí, gente, vai poder continuar comentando, debatendo, mas é o direito da pessoa se posicionar, não se posicionar, ou falar, não é comigo. Agora fica mal do jeito que foi, mas isso é única e exclusiva atribuição e atribulação dele, Vitor Pereira. Ele que resolva. O Flamengo, o Jesus chega em 2019? 2019, meio de 2019. 2018 é o Abel, né? O Abel substituiu o Dorival Júnior no final de 2018, assume em 19. Então vamos lá, botando de Abel 2018, estamos em 2023, é começo? Isso. Quase 4 anos, né? Isso. Foram 3 treinadores estrangeiros e 3 brasileiros, né? Eu não fiz as contas, mas é Abel, né? Jorge Jesus, o Domi, o Rogério, então, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival Júnior, né? E agora a chegada do Vitor Pereira. O Domenech, Paulo Souza, estrangeiros, né? E o Vitor Pereira, o Rogério, Renato e o Dorival, brasileiros. O Jorge Jesus. O Jorge Jesus seria o 4º estrangeiro. Então sem contar o Vitor, Seria 4x4 ou 3x3? E aí você pegar o outro que é o próprio Dorival Júnior em 18 no Flamengo. Pereira, daria 3x3. 3x3. Os números dos brasileiros são melhores, de títulos e conquistas. Tirando o Jorge Jesus. Jorge Jesus. Se botar os 3 estrangeiros... O melhor futebol foi do Jorge Jesus. Melhor futebol. Os 3 juntos. Tá? 3 de um lado, 3 do outro. O número dos brasileiros é melhor. E conquistas também. Com a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil, o Dorival bota em outro patamar com o brasileiro conquistado pelo Rogério. Sim.